Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade, né, pessoal? É que não é fácil viver, porque temos dificuldade, temos complicações, coisas para manter a nossa energia do nosso corpo, manter tudo. Então, isso é uma experiência, pessoal, única da nossa consciência, sabe? E temos que viver, sabe? Temos que viver essa realidade, sabe? Que a gente veio aqui também para fazer um plano, né? Aquilo que Deus colocou na nossa alma, a gente tem que vir fazer isso aqui. Mas não é fácil, né? É difícil. Ontem eu falei sobre essas coisas, né, pessoal? Que a gente tinha que entender essas coisas interior do nosso ser, né? Buscar a conexão. Então, eu venho falando isso aqui nos meus vídeos há muito tempo, né, pessoal? Graças a Deus, até agora, ninguém contradiz o que eu falei. Eu acho que eu vou para 400 vídeos gravados aqui, né? Até agora, e tem gente aí, né? Como é que se diz assim? Importante não. Tem gente aí que estudiosos, conhecedores, né? Que conhece, participa de grupo religioso, tem estudo da Bíblia e tudo, tem me acompanhado aqui e tem até pegado coisas que eu tenho falado aqui, né, pessoal? Eu fiquei sabendo disso aí. Então, que essas pessoas devem ser líder de algum grupo religioso aí, né? Tá assistindo meu vídeo, pessoal. Mas até agora ele não veio contradizer nada do que eu disse. Porque essa é a minha preocupação, pessoal. Porque eu posso ter falha minha, né? Da minha convivência aqui, Samuel, né? Eu posso ter falha, mas uma coisa é não passar coisas que não venham a contribuir para a sua expansão da consciência. Até para minha pessoa, né? Porque um dia desse eu estava escutando o meu vídeo aí que eu gravei. Nossa, pessoal, tocou bastante no meu coração. Eu digo, até o meu próprio vídeo tá tocando no meu coração, pessoal. Porque às vezes eu tô falando as coisas aqui, às vezes eu tô sendo usado pela espiritualidade e não tô percebendo, pessoal. Sabe? Eu não percebo. Depois que você para, vai assistir assim, eu fiquei assim, nossa, tocou bastante no meu coração a mensagem que foi, é, como é que se diz? Eu mesmo falando, né? Ali no meu vídeo, tocou em mim. Então, eu sei que isso também toca nas pessoas. Porque meus vídeos aqui é isso, pessoal. É um caminho do sentir. É o caminho dessa, como é que se diz? Caminho da nossa consciência. Então, o caminho da nossa consciência passa pelo sentir, pessoal. É impossível você dizer que é um cristão, é um espiritualista, é uma pessoa que está conectada com as vidas e não sentir, pessoal. Não existe isso. Não, não tá fora da espiritualidade, se for assim. Ah, eu não sinto nada. Nossa, tá morto. Porque quem não sente nada é morto, né? Mas quem sente as coisas é quem tá vivo, pessoal. Entende? A gente precisa entender isso. Por que eu estou dando essa introdução aqui, pessoal? Porque eu vou falar de uma coisa que eu já tenho falado, mas eu vou dar ênfase agora no que eu tenho falado, entendeu? Porque às vezes eu estou falando, às vezes tem muitas pessoas de outro grupo religioso que não entendem os termos, as coisas que eu venho falando, né?
aí cria um pouco de dificuldade para a concepção dele, né, pessoal? Porque tem muitas pessoas ainda aí, pessoal, com um pensamento errado, achando que a espiritualidade ele só vai encontrar conexão com Deus em algum grupo religioso, em alguma igreja física aqui. Entende, pessoal? Ele não sabe onde está Deus. Então, eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa que estava saindo de uma igreja e não procurar outra. Sabe? Tá assim, pessoal. É, é a vida daquela pessoa que ainda não despertou a consciência. Ela fica assim perdido. Eu também tive assim, pessoal. É normal, é o processo que a nossa consciência está querendo buscar essa conexão. Mas é aonde que a gente busca essa conexão? Isso é o que eu vou passar aqui para vocês, porque eu sei que tem pessoas assim, pessoal. Nossa, pessoal, é difícil, mas eu entendo, o nível da consciência que ela está ali, né? Aí quando vê até meu vídeo, ela não entende que, como assim, não tem grupo, não tem igreja, não tem nada, como é que é isso? Como é que serve a Deus assim? Porque foram aí acostumadas pela matrix religiosa, né? Que fizeram esse favor para a gente, mas é o quê? Foi o momento daquelas pessoas, né? Daquelas épocas, tinha compreensão de que era assim que a gente serve a Deus, né? Mas teve também intenções de querer dominar as pessoas, né? Sempre existe isso. Até hoje existe isso, entende, pessoal? Então, existiu várias coisas, contribuiu para domesticar as mentes humanas nos conceitos religiosos. De um lado também foi positivo, mas de outro tem muita coisa negativa, o qual também afastou as pessoas da verdadeira espiritualidade. É o meu tema de hoje. Nossa, eu criei um arrudeio, né, pessoal? Para falar da verdadeira espiritualidade, né? Mas eu estou dando essa introdução para que vocês percebam, pessoal, né? Aquele que ainda não está percebendo, perceba que a verdadeira espiritualidade é outra coisa. Não é isso aí que a gente foi acostumado a acreditar que tem que ser isso aí. Entende? Então, é meu tema de hoje. Qual é o meu tema de hoje? O que é a verdadeira espiritualidade? Como é que a gente sabe quando a gente está na verdadeira espiritualidade, pessoal? Entende? O que é isso? Será que é quando a gente vai para um grupo religioso? O que é a verdadeira espiritualidade? Aí eu coloco uma pergunta, né? Por que temos por que temos que trilhar esse caminho espiritual? É uma pergunta que eu faço também. Por que a gente tem que trilhar esse caminho espiritual? Como é que a gente trilha esse caminho espiritual? É como? É a gente demonstrando que a gente vai para um grupo religioso, a gente faz alguns rituais. Como é isso, pessoal? Entende? São perguntas. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei que são perguntas que estão aí na sua consciência, pessoal. Eu sei disso. São perguntas porque eu tive essa pergunta também, né? Então, estou trazendo aqui para você, compartilhando, né? O meu estudo, o meu pensamento. Então, são perguntas que você está fazendo aí também. Porque eu sei que tem pessoas aí no grupo religioso, ela não está conectada à espiritualidade dela, porque a espiritualidade não tem nada a ver com o grupo. Ela está indo para o grupo, mas a espiritualidade dela, ela não está conectada.
Entende? Esse é, esse é a situação. Por quê? Ela também não tem conhecimento de como é que trabalha essa espiritualidade. Como é que eu me conecto com Deus? Ela pensa que conectar com Deus é para ir para a igreja. Quando eu estou lá louvando, aí eu me conecto com Deus. Entende? Muitas pessoas têm esse pensamento. Entende? Entende? Então, vamos debulhar, vamos debulhar aqui o que é essa verdadeira espiritualidade. O que é você viver essa verdadeira espiritualidade? Quem é que vive isso? Né? Por isso que a espiritualidade é descobrir sobre quem é você, pessoal. Porque a pessoa pensa que é esse corpo, né? Que está aqui nessa dimensão, ele pensa que é isso. Mas não é isso. Aqui é uma parte da que a sua consciência está experimentando a realidade. Você tem esse corpo aqui para experimentar essa realidade. Mas existe outras realidades que a sua consciência experimenta. Já desse estudo aqui, está aqui no meu canal, né? Mas vamos lá para o nosso estudo aqui, o que é a verdadeira espiritualidade? Aí ele fala, a verdadeira espiritualidade é um conceito criado para descrever quando uma pessoa trilha um caminho espiritual da consciência, não apegado a um grupo ou uma religião, mas um caminho da evolução da consciência. Então, pessoal, você entende? O espiritualista aqui, ele vai na veia, pessoal. Ele vai chuta a bola cai, ele chuta na veia. Então, ele fala que essa verdadeira espiritualidade é vivida pela nossa consciência, pessoal. É um caminho que a nossa consciência trilha, entende? É um caminho espiritual. Então, a nossa carne não tem nada a ver com esse caminho. Então, ele fala que é um conceito que foi criado para descrever, né? Quando uma pessoa trilha o caminho espiritual da consciência. Então, a consciência vai trilhar esse caminho espiritual, a sua consciência. Não apegado a um grupo ou uma religião. Não necessariamente. Agora, existem pessoas que estão nesses grupos religiosos que estão conectados com a espiritualidade, pessoal? Existe. Porque ela se conectou verdadeiramente, mesmo lá naquele grupo que não ensinava ela conseguiu se conectar. Entende? Ele fala, mais um caminho da evolução. Então, é um caminho da evolução da consciência. Tem pessoas que estão aí no grupo e ela não entende o que é isso, a evolução. Ela pensa que é o caminho, ela está ali, né, conectada e fazendo o caminho ali naquele grupo religioso. Então, às vezes ela até quer passar aquilo como uma pessoa, como uma verdade. Entende? Como uma verdade que todas as pessoas têm que seguir. Mas não é assim. Cada pessoa é um ser espiritual, ela vai trilhar esse caminho espiritual, né? A verdadeira espiritualidade dela. Porque a verdadeira está dentro dela. Entende? Porque eu falo sempre aqui que eu não estou ensinando a vocês, pessoal. Eu estou relembrando aquilo que está na sua alma. É tanto que eu, quando assisti meu vídeo de novo, aquilo tocou na minha alma, porque relembrou a minha alma de como eu tenho que também agir, de como eu tenho que fazer. A espada que está cortando, né? A palavra corta para lá e corta para cá também, pessoal. Entende? O primeiro a ser cortado sou eu. Pela espiritualidade a palavra, entende? Então, ela vai cortar lá, mas corta também a minha alma também. Porque
eu estou aqui falando, não significa que isso não seja para mim também. O primeiro, essas coisas seja para mim primeiro. Por isso que eu tenho que me alinhar, entende? Porque é para mim primeiro. Eu aí, como é que se diz? Compartilho isso com vocês, que vai servir também para a conexão com a sua espiritualidade, com o seu Deus interior, com o seu Cristo interior, sabe? Com a conexão com a centelha divina, com o Espírito Santo. Então, é seu, é sua, você, é por isso que eu não coloco aqui, você tem que acordar às 5 horas da manhã, fazer isso. Não existe isso. Se, por exemplo, se eu faço isso, é porque eu faço isso. Não significa que eu faço isso tá dando certo, mas não significa que vai dar certo para outra pessoa. A outra pessoa trabalha até tarde, não pode acordar às 5 horas da manhã. E aí? Entende? Então, isso é criado pelas doutrinas da igreja, coisas de igreja, dessas instituições religiosas que faz isso. Por isso que aqui não coloca, aqui é o trabalho da sua. Quando você tiver consciência de buscar, de meditar, de orar, de até vir assistir meu vídeo, isso vai depender da sua disponibilidade, da sua consciência, da maneira que você está sentindo. Entende? Ninguém vai lhe forçar. Aqui ninguém é forçado. O trabalho é consciencial, é evolução da consciência. Entende, pessoal? Então, a verdadeira espiritualidade é isso. É isso, pessoal. Não existe esse negócio. Não existe batismo? Não tem. Não tem isso. Aqui é para fazer você crescer consciencialmente. Quando você cresce, você desperta e se torna outra pessoa. Entende? É o que ele vai falar aqui, ó. Ele fala: o caminho da verdadeira espiritualidade é um processo de libertação interior. Libertação interior de quê que a gente tem lá no nosso interior para a gente se libertar, pessoal? Qual foi o meu vídeo que eu gravei que a gente tem que transcender o ego? Entende? Foi o vídeo que eu falei hoje, foi do... Como é que se diz? A verdade, a libertação espiritual, né? Tem a ver com isso aqui, ó. A libertação interior é o processo que sua consciência entra de se libertar das amarras presas aqui do ego, das coisas carnais, para que essa consciência se volte para Deus. Esse é o verdadeiro caminho da espiritualidade. Não tem nada a ver com o caminho de ir para a igreja. Não tem nada a ver. Você pode estar indo lá, mas às vezes você não entrou nesse processo, né? De libertação interior. Está lá, toca na igreja, canta, dança, volta para casa. É como um clube, né, social. Essa verdadeira espiritualidade é quando sua consciência entra nesse processo de libertação interior. Interior por quê? Porque é você mesmo que tem que ir se ajeitando, se afinando com as energias, né? Tem que ir elevando as energias. Você vai lidando com as suas energias espirituais, que você vai trabalhando o ego, pessoal. Então, para você ir liberando essas coisas. Por isso que o apego às coisas materiais, quanto mais fica fazendo você ficar apegado, está fazendo o processo ao contrário, não o processo de libertação interior, de ficar preso interiormente. Entende, pessoal? Essa não é a verdadeira espiritualidade. Quem está fazendo isso? Se eu estou vendo isso aí nos grupos religiosos, é isso que me preocupa, porque muita gente vai ficar tentando se conectar. Cadê Deus? Tem gente, pessoal, de grupo religioso que está me perguntando aonde é que está Deus.
Você entende, pessoal? Aí, como é que agora eu não tenho que vir falar essas verdades para você, pessoal? Tem pessoas que estão indo para a igreja louvando, tá indo lá, se reúne com os irmãos, mas está perguntando aonde está Deus. Porque ela está percebendo que ela pensou que ia encontrar Deus na igreja lá. E é uma pessoa de um grupo cristão, pessoal. É uma pessoa de um grupo cristão perguntando aonde está Deus. Então, pessoal, uma pessoa dessa, ela não entrou no caminho da verdadeira espiritualidade. Porque esse caminho da verdadeira espiritualidade é o quê? É o processo da libertação interior, onde tudo está debaixo do poder da nossa liberdade e que nada mais poderá impedir de sermos livres no agir. Então, pessoal, livre quem? A sua consciência. Então, se você está debaixo do poder, você não entrou nesse processo, você não sai debaixo do poder do ego. Mas quando você entra nesse processo, você não está debaixo do poder, né? Ele fala, onde tudo está debaixo do poder da nossa liberdade. Então, você entra no poder da liberdade consciencial, que nada pode impedir de sermos livres e livre no agir. Então, não vai impedir a sua consciência. Porque tem muita consciência agora impedida de ter uma conexão verdadeira com esse Deus. Ela está só no processo da espiritualidade religiosa. Não entrou no processo da espiritualidade. Entende, pessoal? Eu tenho que vir falar isso aqui porque é o que eu estou vendo, pessoal. Às vezes, eu estou assistindo live, eu estou analisando as pessoas, estou vendo as pessoas que aqui do meu bairro que convivem, eu estou vendo como é o pensamento. Eu vou no barbeiro ali, né? Aí fico lá ouvindo as pessoas, estou vendo como é o pensamento das pessoas. Eu pego um ônibus, vou na Lapa, né? Quando eu vou lá na Lapa, aí eu estou ouvindo dentro do ônibus as pessoas conversando sobre isso. É assim que elas entendem. Tá tudo certo. É o nível de consciência que ela está. Mas precisa evoluir, pessoal. Entende? É o que os grupos religiosos querem deixar você lá sem evoluir. Entende? Para você não entrar nessa verdadeira espiritualidade, né, pessoal? Aí ele fala, a verdadeira espiritualidade é um dom concedido a cada pessoa que se aproxima de Deus, como resultado do cultivo de um relacionamento com o Espírito Santo que nele habita. Então, pessoal, a verdadeira espiritualidade é um dom, né? É dom de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá, né? Vós não são salvos porque você quer. É um dom de Deus. Então, essa verdadeira espiritualidade que a pessoa sente é um dom de Deus que o nosso espírito tem. Para quê? Para se aproximar de Deus. Então, essa conexão, esse dom que é dado ao nosso espírito, né? O nosso espírito, porque quem vai se aproximar de Deus é o nosso espírito, não é a carne. Então, você pode estar em qualquer lugar. Se você entrar em conexão, você pode se conectar com esse Deus. Ele fala com o resultado do cultivo. Então, a pessoa cultivar o relacionamento com o Espírito Santo que habita nele. Então, a pessoa tem uma centelha divina. O Espírito Santo está ali com ele, mas ele não percebe. Por quê? Aí uma pessoa que está indo para a igreja, né? Que ele considerada evangélica, aí, né?
Aí chega e vem pergunta a mim, aonde está Deus, irmão? Aonde está Deus? Por que ela está perguntando isso? Porque ela está indo lá para a igreja, o culto, a reunião lá, e ela não está sentindo a presença de Deus. Por quê? Você acha que é a igreja que vai dar lá para que você sinta? Não, pessoal. Esse é um trabalho seu. Se você está desequilibrado emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, não vai haver conexão com a espiritualidade. Porque eu tenho falado aqui sobre o chakra, né? Coronário, frontal, laríngeo e cardíaco, né? Existe outro chakra para cá para baixo também, né? Umbilical, né? Existe outro chakra aqui, mas esses chakras aqui são que liga a gente à espiritualidade. Cardíaco, como é que se diz? Laríngeo, né? Laríngeo, que veio do falar, frontal, né? O frontal aqui e o coronário. Então, essas que eu falei aqui, esses chakras são os principais que ligam a gente a essa verdadeira espiritualidade, a essa aproximação com Deus, né? Porque Deus está na nossa consciência. E como as pessoas vão pensar? Pensa que Deus está lá no grupo aonde os evangélicos, católicos, qualquer grupo aí se reúne. Ele acha que Deus está ali, pessoal. Entende? E não é verdade, né? Aí o quê? A pessoa mesmo indo para o grupo, mas se ela não está trabalhando esse chakra, essas emoções, tem coisas aí que aconteceu com ela, trauma na infância, coisa, ela não consegue, pessoal. Mesmo ela estando lá, ela pode ir quantas vezes, levantar a mão, não consegue. Porque o trabalho tem que ser feito por ela, né? Aí ele fala, e ele que nos ensina com a própria palavra, né? A escritura, que Deus deu para nos guiar. Então, Deus deixou a escritura para guiar a nossa consciência. Entende? Para que a nossa consciência aqui não fique perdida. Mas sabe o que aconteceu na história da gente, da humanidade? Esconderam muitas escrituras, deturparam algumas coisas do livro da Bíblia. Para quê? Para confundir mesmo a nossa consciência. Deixar o nosso chakra frontal em desequilíbrio. Então, se a gente fica desequilíbrio, essa igreja não tem Deus, não, eu vou para outra. Aí você fica pulando aí, ó. Aonde que eu encontro Deus? Aonde é que eu vou? Tá assim, pessoal. Então, isso foi preparado por essas pessoas para fazer com que a gente não se conectasse com essa verdadeira espiritualidade. Foi planejado, pessoal. Isso foi planejado para que tenha esse monte de religião, monte de confusão nas cabeças das pessoas. Foi isso que eles fizeram. Entende? Porque aí o quê? Deus usou homens, profetas ao longo do século aí, deixando coisa para que fosse para que a gente, quando chegasse aqui, a gente poderia absorver e guiar a nossa consciência, né? Foi por isso que viu quando lá não deu certo o plano lá, que é que Deus fez? Enviou o filho dele, o qual depois foi enviado o Espírito Santo para nos guiar. Então, você, sem o Espírito Santo, você não consegue ter o seu guia pela espiritualidade. Não consegue guiar a sua consciência. Você tem que ter esse guia. Entende? Mas para você se conectar com esse guia, como é? Ele está onde? Está num grupo aí? Qual é o grupo que está? Você entende, pessoal? Ele está em você. Ele disse,
que é o Espírito Santo que nele habita. Então, o Espírito Santo que nele habita, porque toda pessoa tem a fagulha de Deus, mas só que ela não sabe. E tem outras que já até perderam, escureceram totalmente, já virou demônio. Não tem mais humanidade. Algumas já perderam essa conexão totalmente pelas coisas que ele foram cauterizando a consciência dele. As coisas que ele foram praticando aqui, as maldades. Então, já cauterizou aquela consciência. Então, ele não tem mais ligação com Deus. Tem pessoas que estão vivendo aqui consciência que já virou demônio, não tem mais conexão com Deus. Mas as pessoas, normalmente, ela tem a conexão com... Ela tem um espírito. Ela falta o quê? Na igreja tinha lá um culto do avivamento. Ela precisa avivar. Então, o que é esse avivamento? Eles pensam que avivamento era ficar pulando lá. Na hora que na igreja lá que eu ia tocar, ele pensava que era ficar pulando. Não é. É o quê? É essa expansão da consciência que faz ferver a nossa alma, o nosso coração. E aí volta aquela conexão. Você começa a sentir, eu sinto a conexão. Você sente a espiritualidade está com você. Aí quando você faz essa conexão, então você entrou na verdadeira espiritualidade. Entende? Você entrou na verdadeira espiritualidade. Que aí você pode se aproximar de Deus. Você começa a sentir a presença, você começa a sentir, ter experiências espirituais, você começa... Então, é um caminho do sentir, pessoal. Por isso que meu vídeo aqui é um caminho do sentir. Não existe isso de não sentir. Por isso tem que sentir. Até eu assistindo meu vídeo, eu sinto. Entende, pessoal? Porque é o caminho do sentir, né? Aí ele fala, em outras palavras, há um caráter instrumental na maneira que o Espírito Santo leva a palavra a dar fruto na vida de cada pessoa que se aproxima de Deus. Então, o Espírito Santo vai levar a palavra, você a entender a palavra, porque ela vai querer que o que alimenta a sua consciência, a sua alma, é a essência da palavra. Não é só a palavra pura. Por isso que tem um monte de religião falando a Bíblia. Mas por que essa pessoa não está se alimentando, ela não está se conectando de Deus? Porque falta a essência, que a essência é a verdade, né? Então, o Espírito Santo vai levar você a entender a palavra, essa essência da palavra, o qual você vai dar fruto na vida daquela pessoa que se aproxima de Deus. Então, você vai dar o fruto do Espírito Santo. Porque você entendeu, você pegou a essência. Então, aquela essência, aquela verdade, tem que vir com a verdade. É por isso que eu não posso sair dessa essência. Se eu sair de falar sobre essa essência, pessoal, estou desviado. E todo mundo vai ficar desviado aqui. Porque tem que existir essa conexão. O primeiro a estar conectado sou eu. Entende? Se eu perder essa conexão, já era, pessoal. A gente vai ficar aqui desviado. É isso. Ah, é mesmo, senhor? Né? Entende? Por isso que eu estou falando para vocês entrar na conexão também, nessa conexão que eu estou. Por isso que você sente algo diferente quando assiste meu vídeo, né? Teve uma pessoa que disse, nossa, é bastante diferente do que ela já viu, né? Nossa, eu começo a sentir alguma coisa assim quando eu estou ouvindo o irmão Samuel, não sei o que é. É o quê? É a espiritualidade, a sua espiritualidade já avivando ali a conexão dentro. Porque essa conexão é que tem que ser revivida, né? Ressuscitada, porque você está morto. Então, é o despertar acontecendo interiormente, na sua alma, na sua consciência. Então, é por isso que você sente esse comichão. Até eu senti, pessoal,
quando eu estava vendo meu vídeo, até eu senti o comichão, eu digo, opa, nossa, o que é isso aí? Entende? Até eu senti, então, você está sentindo isso por quê? Porque eu estou trazendo a essência da palavra que está vindo da minha alma, você está sentindo, então, está avivando. Então, aquele que é um desperto, quando ele fala, ele começa a despertar as outras, porque começa a dar um avivamento interior. A pessoa que estava morta começa a ressuscitar. Você já viu uma pessoa ressuscitando? Então, é a mesma coisa. Então, quando você já viu o médico, ele precisa daquele para dar o choque para a pessoa ressuscitar. Então, é a mesma coisa. A espiritualidade, que quando você está falando da verdadeira espiritualidade, vai fazer um avivamento dentro da pessoa, vai ressuscitar a pessoa para despertar ela do sono, para que ela entre nessa conexão interior com o Deus dela, né? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, hoje em dia há uma guerra contra a verdade. Nossa, pessoal, eu estou vendo isso aí, pessoal, nas redes sociais. Às vezes até agora eu estou querendo evitar até também, porque eu já evitei televisão, né? Eu só assisto, às vezes, futebol na televisão. Quando tem jogo de futebol é que eu vou assistir. Que eu gosto de ver o jogo de futebol. E eu estou assistindo futebol agora, futebol feminino, né? Futebol das mulheres. E dos homens também tá um caso sério, né, pessoal? Então, eu tenho que evitar, porque até agora aqui na internet eu fico procurando qual, como é que se diz? Qual canal não, né? Como é? Qual eu vou procurando aqui os vídeos, entende? Eu tenho que fazer isso, porque eu estou vendo aqui que existe uma guerra contra a verdade. Então, aquele que está falando a verdade, ele é massacrado, pessoal. Aí ele fala, a luta não é tanto contra determinadas verdades, mas contra a ideia de que não se quer que haja alguma que se chama de verdade. Então, entende? Você vai expor aqui, né? Graças a Deus até agora, ninguém me contradiz no que eu falei. Porque se ele está ouvindo as minhas coisas, ele vai perceber que eu não estou falando, nossa, ele está falando com uma sinceridade. Ele vai sentir isso, que não é de mim mesmo. Entende? Existe uma conexão, então ele vai sentir ali que existe uma conexão. Por isso que ele não pode contradizer a verdade. Entende? Ele fala, no século XX, a verdade foi reduzida ao poder, o que trouxe a consequência desastrosa. Então, a verdade foi reduzida ao poder do dinheiro, né, pessoal? Igrejas dizendo aquela que tem mais dinheiro aí é que tem a verdade. Então, foi reduzida a isso. Em década mais recente, ataca-se fervorosamente o conceito de que alguém possa ser detentor da verdade. Então, por isso que até no meio evangélico tem uma igreja, uma querendo derrubar a outra, pessoal. Mas por causa do poder da, como é que se diz? Do poder do dinheiro. De falar, não de querer passar a verdade para você, porque a verdade de você está na sua alma. Então, quando as pessoas estão dormindo, ela vai cair nessa cilada aí. Esses grupos. É isso que acontece. Aí ele fala, as pessoas falam de minha verdade, de meias verdades, né? Fala das minhas verdades ou a sua verdade, mas não, mas não da verdade. Entende? Tá falando da minha, da sua verdade. Então, é da minha e da sua. Existe uma verdade, a verdadeira espiritualidade, que eles não conhecem. Aí ele fala, a verdade foi reduzida
a mera opinião pessoal. Consequentemente, podemos consenso moral que já foi parte da nossa cultura. Então, havia um consenso moral, né, que fazia parte da nossa cultura, que a gente devia viver moralmente. Mas agora, existe esse consenso? Não existe. Ele fala, é um esforço para restabelecer, são vistas, na melhores hipóteses, como suspeita ou não, ou na pior, como intolerância. Então, foi colocado aí, agora se você falar mal de um líder, um grupo, você vai ser intolerante religioso, né? Existe uma lei aí, né, para punir aí quem queira falar aí de algum grupo religioso com pensamento, entende? Então foi criado isso, né? Aí ele fala aqui, ele dá um exemplo, né? Paulo viveu em um ambiente semelhante. Então, Paulo, né? É que a ideia da verdadeira espiritualidade era contraposta a uma abundância de visões espirituais. Então, existiam muitas visões espirituais no tempo de Paulo também. E aí Paulo trouxe a ideia da verdadeira espiritualidade e era contraposta à abundância daquelas visões que aquelas pessoas tinham. Então, por isso que houve atrito, houve Paulo tomou chibatada, as coisas, porque ele não queria sair daquela religiosidade. Eles queriam ficar ali naquela religiosidade. E Paulo aí sofreu um pouquinho, né? Mas foi, ele disse, ele sofreu pelo amor a Cristo, né? Para que essa verdadeira espiritualidade chegasse a nós. E chegou. Chegou um pouco deturpado? Chegou, mas chegou, graças a Deus chegou, né? Porque senão não teria também aqui a coisas espirituais para a gente estudar, pessoal. Entende? Aí ele fala que junta com competição por atenção, credibilidade e controle da mente espiritual. Então, aquelas visões espirituais que tinha no tempo de Paulo juntava competição por atenção, credibilidade, então, e controle nas mentes da pessoa. Então, é a mesma coisa que acontece hoje, pessoal. É isso que eles querem. Competição de atenção, né? Um quer ser melhor do que o outro. Aí vê aí, olha isso, pastor. Eu tenho diploma, eu vi um debatendo, eu tenho diploma de Harvard, eu não sei o quê. Aí o outro falava de lá, eu sou fulano de tal. Aí, credibilidade, então ele quer credibilidade para dizer, aí, ó, esse aí é bem estudioso, esse aí, então, ele quer. E controle da mente das pessoas. Então, quer controlar. Porque ele fala ali, por exemplo, um líder agora que já está aí, conhecido aí, o que ele falar, está falado. Ele pode estar até errando, mas as pessoas vão acreditar. Entende, pessoal? Você entende como as coisas ficaram? É a mesma coisa que tinha no tempo de Paulo. Aí ele fala, o erro de muito na igreja de Corinto era a verdade do evangelho como apenas mais uma religião. Então, ele acreditava ali que o evangelho era apenas uma religião. É igual que hoje todo mundo pensa. O evangelho que os apóstolos estão trazendo é uma religião. É por isso que ele procura o grupo aí. Os cristãos, né? A maioria, os católicos, os evangélicos, diz que a Bíblia lá dele, eles estão pregando o evangelho. Entende? Aí ele fala, em Corinto encarava a verdade do evangelho, então, a verdade do evangelho, como apenas uma religião. Então ele está encarando como uma apenas religião que Paulo estava trazendo. Mas Paulo estava trazendo a verdadeira espiritualidade. Não era negócio de religião. E eles não entenderam isso, né? Ainda que superior. Aí ele fala, aqui Paulo desenvolveu a ideia de que a revelação de Deus é algo de um nível totalmente diferente. Então,
Ele estava pegando essa verdadeira, esse caminho da nossa consciência, mas aquelas pessoas entenderam o quê? Esse evangelho que Paulo estava levando, ele como mais uma religião, porque já tinha um monte de religião lá em Corinto. Não só em Corinto, né? Em vários outros lugares tinha várias outras maneiras religiosas de as pessoas querer se conectar a esse Deus. Mas não se conectava. A conexão veio com essa verdade do evangelho que Paulo está trazendo, que é a verdadeira espiritualidade. Entende, pessoal? Você entende como a gente vai estudando, a gente vai achando coisa. Por isso que por isso que aqui eu sou confundido, que às vezes sou de algum grupo religioso, evangélico, espírita, as pessoas ficam confundidas, porque eu uso a Bíblia. Porque a verdade do evangelho não é uma religião, mas vocês consideram, é por isso que vocês também pensam como Coríntios estava pensando. É por isso, qual é o grupo, irmão? Qual é a religião? Qual é o grupo? Aí ele está em outro grupo aí. É porque o grupo aqui meu tá ruim. Aí não tem Deus aqui. Aí onde está Deus, irmão? Aí você está pensando aí. Entende? Ele está entendendo essa espiritualidade que eu estou trazendo, como Paulo estava fazendo naquela época, tá trazendo como uma religião. É isso que está acontecendo, né? Aconteceu no tempo de Paulo, está acontecendo agora. Aí ele fala, aqui Paulo desenvolveu a ideia de que a revelação de Deus, então a revelação de Deus, que é o evangelho, né? As boas novas, né? É algo de um nível totalmente diferente da religião que eles estavam lá. Não entenderam assim. Aí ele fala, ele não fala da verdadeira espiritual como se fosse nossa própria versão de uma experiência comum compartilhada com todas as outras religiões. Não. É o quê? A verdadeira espiritualidade envolve um relacionamento com o espírito e com a verdade. Era isso que Paulo estava levando, para ele ter a consciência dele, ter essa conexão com o verdadeiro espírito, né? Com o espírito e com a verdade que o espírito ia trazer. Era isso o evangelho que Paulo estava falando lá em Corinto. Mas o que é que eles entenderam como apenas uma religião? Como é que os cristãos agora, os evangélicos, estão entendendo o evangelho, essas mensagens, como apenas uma religião? Você entende agora, pessoal? Você entende porque eu tenho que vir falar sobre... Eu já falei sobre isso, a verdadeira espiritualidade, né? Não, eu falei sobre o que é espiritualidade, né? Não dei muito ênfase no que é verdadeiro. Então, estou trazendo agora o que é a verdadeira espiritualidade. Para as pessoas entenderem, pessoal. Então, na história, já conta isso. Então, aquelas cartas de Paulo até hoje é confundida com a igreja que agora os evangélicos dizem que é a igreja de Cristo, é a igreja lá dele. Entende? É confundido como mais uma religião. Então, se eu pegar aqui, vamos, irmão, ler a passagem da Bíblia aqui na carta do apóstolo Paulo, ele vai dizer, é uma religião, ele tá falando de religião. Entende, pessoal? Quem colocou esse pensamento em vocês? A matrix religiosa, porque naquele tempo a matrix religiosa já estava impondo isso nas consciências. Entende? Agora eu tenho que vir tirar essa sujeira que foi colocado na sua mente. Principalmente quando você lê as escrituras, né? Aí ele fala, a busca da espiritualidade não pode prejudicar ninguém. Então, a busca da espiritualidade não pode prejudicar ninguém, mas deve nos ajudar a ser cada vez mais livre da matéria e do Senhor
do nosso destino, que é o Senhor do nosso destino, né? A verdadeira espiritualidade é o fruto de uma luta corajosa, fonte onde fica ferido, arranhado e sangrando, mas não desistimos da luta. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui que é a busca pela espiritualidade? Ela não pode prejudicar ninguém. Então, pessoal, se a espiritualidade está lhe prejudicando, você está em um grupo religioso, um grupo espiritualista, aonde você está prejudicando, está trazendo mau pensamento, você não está se sentindo bem naquele lugar, não está fazendo você crescer no relacionamento do amor, não tá prejudicando você, não é a verdadeira espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade nunca vai prejudicar ninguém. Porque a verdadeira espiritualidade é a conexão com a verdade, com o espírito da verdade. Você acha que o espírito da verdade vai fazer mal a alguém? Entende? Mas você aí entrou em um grupo aí, tanto espiritualista como cristão, qualquer grupo. Mas você lá está se sentindo mal, está fazendo você se sentir mal, não está fazendo você se conectar com a sua verdadeira espiritualidade, sabe? Tá colocando peso sobre essas coisas. Ah, você tem que fazer isso. Ah, você tem que dar aqui. Se você não dá, você não é de Deus, né? Como muitas igrejas fazem, colocando peso em vocês, colocando. Então, pessoal, tá fazendo mal. É o que está acontecendo com vários grupos religiosos. De estar fazendo bem as pessoas se elevar espiritualmente, está fazendo a pessoa abaixar mais a frequência e perder a conexão com a espiritualidade. Então, a espiritualidade não prejudica ninguém. Então, ele fala o quê? Mas deve ajudar a ser cada vez mais livre da matéria. Então, a espiritualidade tem que ajudar você a se livrar da matéria, do ego, né? Que ele fala, é o Senhor e do nosso destino. Então, é o Senhor que está dirigindo aqui. Se você deixar essa matéria dominar, esse ego dominar você, vai ser o seu Senhor. Vai dirigir o seu destino aqui. Aí é por isso que ele diz, a verdadeira espiritualidade é o fruto de uma luta, é o fruto do Espírito Santo para colocar aqui, né? Onde ficamos feridos, né? Arranhados e sangrando, não desistimos da luta. Então, ele tem aquela fé que mesmo com a batalha, com as coisas acontecendo difícil, ele continua, né? Porque ele tem essa relacionamento com esse Deus interno. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, a liberdade não é como normalmente se entende dentro da linguagem das pessoas no dia a dia. Então, a liberdade que Cristo veio trazer é da nossa consciência. Não tem nada a ver com essa liberdade aqui dessas coisas. Porque ainda a gente continua, você pode ser livre consciencialmente, né, de dogmas, de um bocado de coisa, mas você tem que cumprir as regras que foi estabelecida aqui. Se você não cumprir, tem alguma coisa errada, vai acontecer alguma coisa. Não pode fazer isso. Entende? Existem leis tanto espirituais, né, como leis daqui, humana, social, que a gente tem que viver. Mas você é livre consciencialmente. Aí ele diz, é o que faz o que como bem entende. Não é como o que faz o que como bem entende. Não é assim. Ele fala, há muito ator que diz que tem o direito de ser feliz, de buscar felicidade e realização. Portanto, até que não encontre, vou buscar. Não importa isso. Me faz romper o laço da família, do amor, do compromisso do matrimônio ou do relacionamento à família. O que vale é a minha felicidade. Então, aonde você vai encontrar essa felicidade, pessoal? É onde? É quando você ganhar na Loto Sena, Mega Sena, ficar rico, será que você vai encontrar felicidade
quando você ganha esse dinheiro todo? Você entende, pessoal? O engano que existe por aí e continua. Até pessoas no meio religioso continuam com esse engano, esse pensamento. Entende? Porque a felicidade está na conexão verdadeira da espiritualidade. Então, a felicidade você vai encontrar quando você entrar no processo da verdadeira espiritualidade. Enquanto você não entrar, você não vai encontrar felicidade. Por quê? A felicidade é o real, né? É que vem da sua verdadeira pessoa. Conexão com a sua verdadeira pessoa. Aí ele fala, na verdade, nunca seremos felizes se nos deixarmos dominar pelo egoísmo que está em nós. Então, se você deixa dominar pelo egoísmo, né, que vem do ego, então, se você está sendo dominado pelo ego, né, o egoísmo que vem do ego, né, eu já expliquei isso aqui, pessoal. Então, você não vai ser feliz, pessoal. Não tem como. Você pode satisfazer aí o ego, o prazer e das carnes aí, vai buscar aí dinheiro, vai buscar, mas você, a sua alma não vai se completar com isso. Porque sua alma se completa com o quê? Com a conexão com esse Deus interior. Aí você encontra a felicidade. Entende? Então, se você fica sendo dominado pelo ego, né? Você não vai ser feliz, pessoal. É o que ele diz. Dominado pelo egoísmo que está em nós. Então, o egoísmo está em nós. Se você for dominado, você não vai ser feliz. Aí ele fala, a liberdade é um sonho duro a ser conquistado, o que vai exigir muito de nós. Então, vai exigir que a gente trabalhe a espiritualidade, né? Para que a gente tenha essa liberdade consciencial. Quando a gente se conectar com Cristo, o Espírito de Deus, quando ele falou aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Então, a gente vai conseguir essa liberdade consciencialmente. Entende? É isso, pessoal, que está falando. Está falando de uma coisa, um processo interior da nossa consciência. A verdadeira espiritualidade é isso. Não está falando de você ir para a igreja. Foi aquilo que Paulo estava levando lá para o Coríntios e eles não entenderam. Eles entenderam como o quê? Como mais uma religião. Então, é o que hoje também as pessoas entendem. Se eu estou levando aqui, ele vai entender como mais uma religião. Você entende agora como foi difícil para o apóstolo Paulo fazer aquelas pessoas entenderem a verdadeira espiritualidade, pessoal? Você viu como foi difícil? É difícil, pessoal. Porque a matrix religiosa colocou aí a mente das pessoas. E pessoas que às vezes não têm percepção espiritual, é grosseira. Não, é isso aqui mesmo. Não, é na igreja. Não, é isso aqui. É isso aqui. Nossa, não quer nem ouvir. Se você passa meu vídeo para essa pessoa, olha, ouça aí o que o irmão Samuel está dizendo. Não, que nada, que o negócio é aqui, acabou, rapaz, não existe isso não. Sabe? Existem pessoas assim. E é difícil de lidar, né? Com uma pessoa dessa. Temos que esperar. Temos que esperar a verdadeira conexão, a espiritualidade trabalhar nessa consciência, né, pessoal? Aí ele fala, esta liberdade nos leva à verdadeira espiritualidade do amor. Então, essa espiritualidade vai fazer com que a gente entre nessa vibração do amor, né? Que foi o que Cristo veio ensinar, né? A gente entra nessa vibração. Então, a gente eleva a nossa frequência quando a gente entra nessa vibração. Porque o amor aqui é uma vibração. Porque o amor é o sentimento, né? Você não vê, mas você sente. Então, aquilo que você sente é uma vibração.
Entende, pessoal? As pessoas, por exemplo, as pessoas falam que, como é que se diz? O mal não existe, né? O mal não existe. As pessoas falam aí. Eu vejo aí dizendo, não existe, não existe diabo, não existe mal. Não tem isso, não. Você está falando o quê? Que não existe vibração negativa. Hum? Entende? As pessoas não entendem isso. Eu vi até espiritualista falar sobre isso. Entende, pessoal? Então, eu pergunto a você, o amor existe? Existe. Me prova, amor. Como é que você me prova? Você não pode provar cientificamente, amor. Você tem que sentir. É a mesma coisa, pessoal. A pessoa fica querendo, me prove que Deus existe, me prove que Deus existe. Deus não é para provar. Deus já existe aí, mesmo você dizendo que ele não existe. Agora, a prova é fazer você se conectar para você sentir esse amor de Deus. Eu vejo que vamos provar que Deus existe, tal, não sei o quê. Bem, pessoal, é cada maluquice que eu olho aí na internet. Eu digo, nossa, pessoal, essas pessoas não estão pensando no que estão fazendo, pessoal. Porque, por exemplo, eu pergunto, você tem amor? Ele vai dizer, eu tenho. Mas me prove. Ah, eu vou fazer uma bondade. Não. Se você faz uma bondade e eu não senti. Eu digo, não, não existe amor, não tem amor. Entende? Então, pela aquela sua ação bondosa que você vai fazer, a outra pessoa, quando sente aquela ação que você fez, né? Isso acontece na internet. A pessoa está fazendo uma bondade, aí a pessoa está assistindo, ela está começando a se colocar no lugar da, sentindo que a outra pessoa está sentindo. Então, ela está sentindo aquele amor que foi a pessoa que estava tendo uma ação ali. Se ela não sente nada, ela diz, não existe amor, não tem amor. Por exemplo, um psicopata, um maníaco, que ele não tem sentimento, você faz uma bondade, ele vai lá e ele mata e não sente nada. Você entende, pessoal? As pessoas tá aí, o estudo tá aí, isso é provado. Entende? Você precisa ter um sentimento desse, entende? É isso que você tem que sentir. Aí ele fala, mas refletir sobre o amor refletir sobre o amor é menos sei. No entanto, me parece que com os anos que vai chegando, compreendemos mais. Então, com a experiência que você vai tendo, você vai compreendendo mais sobre esse amor. Mesmo que, quem sabe, porque a memória dos fracassos me faz ver outra perspectiva. O mesmo amor que devemos conquistar. Então, é o mesmo amor que devemos entrar em conexão. Mesmo que as dificuldades, as memórias apareçam, fracasso, as coisas que vem na nossa vida, esse amor vai nos dar força, pessoal. Essa conexão com esse Deus, né? Agora, deixa eu ver aqui, 1 hora, pessoal, de relógio. Eu vou parar aqui, certo? Aonde foi aqui a conquista do amor, né? Aqui. Vamos parar para a segunda parte. Na segunda parte, eu vou falar mais um pouco sobre isso e vou trazer os versículos bíblicos. Tá certo, pessoal? Até a segunda parte, se Deus permitir aqui, eu vou estar aqui na segunda parte, tá certo?